Senhor Jesus, tudo bem com você? Aleluia. É um privilégio de estar aqui nessa quarta-feira, mais uma vez trazendo a palavra do Senhor, agradecendo por esse dia, agradecendo por essa quarta-feira. Aleluia. A diaconisa Liluane não está fazendo um vídeo comigo hoje, porque ela está em reunião juntamente com os outros missionários. Aleluia. Com um grupo de missão. Então eu decidi fazer o vídeo para não sair tão tarde, amém? Antes de começar esse vídeo, antes de eu trazer a palavra do Senhor Jesus, gostaria de fazer uma oração, aleluia, por esse dia que se passou, pela oportunidade de vida, por ter a honra, a oportunidade de adorar o Senhor, de agradecer pelo dia que se inicia, pelo dia que termina, aleluia. Aonde você se encontra agora, que você venha fechar os seus olhos, que você venha agradecer juntamente comigo, aleluia, o que aconteceu nesse dia, amém? Senhor Jesus, entramos mais uma vez, Pai, na Tua presença, Senhor, te agradecemos pelo ar que respiramos, pela oportunidade de vida, meu Deus, por ter o privilégio, Senhor Jesus, de estar aqui te agradecendo, de estar aqui, Senhor Jesus, agradecendo pela Tua graça, agradecendo, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, meu Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor Jesus, através daquilo que o Senhor vai falar. Oh, Espírito Santo da verdade, Jesus, que a Tua presença venha estar sobre esse vídeo, que a Tua graça venha estar sobre esse vídeo. Deus, que cada pessoa que for assistir, Senhor, que venha sentir a Tua presença, que venha sentir, meu Pai, a Tua graça, que venha ser renovado, que venha ser tocado, meu Pai, pela Tua presença. Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, toma o nosso lar em Tuas mãos. É assim que eu te oro, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de hoje se encontra em 2 Timóteo, aleluia, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Vou repetir mais uma vez, amém? Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aleluia. A palavra de hoje é sobre o dom que o Senhor Jesus tem nas nossas vidas, aleluia, o dom que Ele escolheu para as nossas vidas, que Ele escolheu o nosso chamado, aleluia. E essa palavra, todos nós conhecemos esse versículo, conhecemos essa passagem, aleluia. O capítulo 1 de Timóteo vai nos orientar através do que Paulo escreveu, que o propósito de seu apostolado tinha sido anunciar o Evangelho, aleluia, ou seja, a promessa da vida, a promessa que o Senhor Jesus tem em nossas vidas. Da mesma forma, esse é o nosso propósito, anunciar a promessa de vida eterna, aleluia. Nós devemos falar sobre o Evangelho do Senhor Jesus, nós devemos falar sobre a promessa que o Senhor Jesus tem em nossas vidas e tem na vida de cada um, aleluia, que Ele escolheu, aleluia. E através da meditação dessa palavra entenderemos mais sobre o preço da chamada, sobre o preço do nosso chamado, aleluia, sobre o nosso dom, o dom de cada um, de cada cristão, aleluia. Muitas pessoas são chamadas em pregação, são chamadas na palavra, ou chamado num louvor, aleluia. E o seu chamado não é um fardo, aleluia, ele é um privilégio, porque ele foi escolhido pelo Senhor, ele foi escolhido através da promessa que o Senhor Jesus tem em nossas vidas, aleluia. A expressão que desperta o dom de Deus que está em mim e que está em você não significa que Timóteo tinha deixado o fogo apagar, aleluia, que é no capítulo 1, versículo 6. Mas significa que Paulo estava chamando Timóteo à ação, a fim de que a preguiça
não se estabelecia. Aleluia. Nós pode muitas das vezes ter um dia cansativo, ter um dia atribulado, mas nada pode impedir que a nossa chamada ela venha ser por água abaixo. Aleluia. Se eu fui chamada para pregar, se eu fui chamada para levar a palavra do Senhor Jesus, eu tenho que estar ali preparada todas as vezes para pregar, aleluia, para falar do Senhor Jesus, falar sobre essa palavra, falar sobre esse evangelho. Aleluia. Eu não sei qual é o seu chamado, qual foi o chamado que o Senhor preparou para você e qual foi o chamado que o Senhor Jesus chamou para você. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor Jesus quer falar sobre o preço do nosso chamado. Aleluia. Muitas pessoas pensam que o chamado ele é um fardo. Muitas pessoas pensam que um chamado, aleluia, ele é aquilo que vai nos impedir de muitas coisas, mas pelo contrário, um chamado do Senhor Jesus em nossas vidas é um privilégio, porque dali se iniciou a promessa das nossas vidas, se iniciou, aleluia, a chama, o dom que o Senhor Jesus encontrou em nós. Aleluia. O chamado do Senhor Jesus, ele tem em cada cristã, é diferente sim. Muitas pessoas são chamadas para pregar, são chamadas para louvar. Tem pessoas que têm um dom no louvor, tem um dom na palavra, tem um dom, aleluia, em outras coisas. A palavra chega traduzida com medo, é usado na literatura extra-bíblica para indicar a pessoa que fugia da batalha. Aleluia. E eu e você sabemos que todas as vezes que fugimos do nosso chamado, fugimos da batalha, por medo. Isso significa que não temos preparamentos suficientes para guerrear, principalmente por fugirmos do chamado. Aleluia. Quando nós fugimos, muitas das vezes temos medo. Aleluia. Porque eu não sei pregar. Porque eu não sei louvar. Aleluia. Mas isso não importa. O importa é que você está fazendo o id do Senhor Jesus. O importante é que você está fazendo, aleluia, o que o seu coração almeja, o que o chamado na sua vida, o que o Senhor Jesus chamou para você ser. Aleluia. Muitas pessoas são chamadas para pregar. Aleluia. Tem pessoas que têm um dom da palavra, têm um dom do louvor, têm um dom de outras coisas que eu não me recordo agora. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, ele tem um chamado nas nossas vidas, ele tem um chamado na sua vida. Aleluia. Muitas pessoas deixam o chamado de lado, achando que não sabe pregar, achando que não sabe louvar, que não sabe meditar na palavra do Senhor Jesus. Mas quando nós se esforça, quando nós procura a buscar sobre essa palavra, buscar pela presença do Senhor Jesus, ali ele vai nos fortalecendo e vai nos incentivando a falar sobre o nosso chamado, aleluia, a andar no caminho, aleluia, e não desistir do nosso chamado, aleluia. Medo é um termo forte. A marca do Espírito Santo é a coragem e não o medo. Aleluia. Aqueles que teve uma vida sem preparo, aquele que teve um preparo da palavra, sem um compromisso com o chamado de Deus, esses vivem sem ter tido encontro com o Pai. Aleluia. Entenda algo da parte de Deus hoje. Você vai caminhar em sucesso todas as vezes que tiver associado à palavra da salvação. Você vai caminhar em triunfo todas as vezes que conduzir a sua vida a uma vida voltada para preparar, aleluia, a verdade, para pregar a verdade, aleluia, a fim de que pessoas se arrependam através do seu testemunho, aleluia, através do seu chamado, aleluia.
Você pode passar por lutas hoje, você pode passar por dificuldade hoje, mas saiba que por cada situação, cada dificuldade, aleluia, cada deserto que nós passamos, aleluia, é para que lá na frente sirva para de testemunho, sirva para outras pessoas que vão passar por esse mesmo caminho. E pode ser até difícil, pode ser, aleluia, pode ser difícil, mas saiba que quando for lá na frente vai servir de testemunho. Aleluia. E pessoas podem, aleluia, se arrepender diante do nosso testemunho, porque Deus, quando Ele tem uma promessa nas nossas vidas, quando Ele tem um chamado em nossas vidas, aleluia, pessoas são tocadas através do nosso testemunho. Em todas as vezes que pessoas olharem para você como referência, aleluia, elas vão ver o brilho do Espírito Santo em você. Aleluia, ela vai ver um brilho diferente, uma luz diferente em você. Todas as vezes que através da sua vida Deus começar, mais duros corações podem se render diante da presença do Senhor Jesus. Todas as vezes que você começar a invocar o nome do Senhor e você começar a trazer o reino de Deus para a terra, dizendo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, você estará continuando a chamada de Deus sobre você. Esse é o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, ou seja, a marca do Espírito Santo. Aleluia, se eu prego o ID do Senhor Jesus, se eu prego a palavra do Senhor, aleluia, eu estou ali levando o Evangelho do Senhor Jesus, ali eu estou levando a marca do Espírito Santo em minha vida. Aleluia, no versículo 9 e 10 do capítulo 1, resume o Evangelho pelo qual os cristãos sofrem. Aleluia, que eu vou ler nessa noite, glória a Deus. Capítulo 1, versículo 9 e 10. Aleluia. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça não foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O evangelho pelo qual alguns cristãos sofreram. Esses dois versículos é um lembrete do poder de Deus em que confiamos. Em quem confiamos. Glória a Deus. Paulo também estava argumentando que uma mensagem tão gloriosa como essa era digna de se sofrer por ela. Aleluia. A expressão sofro também, estas coisas, se refere à prisão de Paulo e à sua morte humilhante, eu acho. Paulo estava confiante de que Deus iria proteger o Evangelho, o que foi lhe dado, que lhe foi confiado, ou sua própria alma, o que tenho confiado. Aleluia, se eu confio no meu chamado, aleluia, se eu confio na promessa do Espírito Santo em minha vida, glória a Deus, ali eu posso pregar para as outras pessoas, posso falar do meu testemunho. Pessoas podem se render através do meu testemunho diante dos pés do Senhor Jesus. Aleluia. De qualquer forma, era essa confiança em Deus que não permitia que Paulo fosse envergonhado. Não me envergonho, aleluia, do meu chamado. Não se envergonha do chamado que o Senhor tem em sua vida. Aleluia. O chamado, ele é um privilégio, ele não é um fardo. Aleluia. A coragem de Paulo não provia de si mesmo, mas vinha de Deus. Guarda para permanecer na chamada. Aleluia. Antes de eu pregar para você, aleluia, eu tenho que meditar nessa palavra para entender o que o Senhor Jesus ele tem a falar comigo. Aleluia. Guarda para permanecer na chamada. Guarda para você não ser enganado. Guarda para que ninguém venha te enganar ou roubar, aleluia, a preciosa chamada que o Senhor Jesus tem em sua vida.
Guarda o que tenho, porque a coroa da vida eterna, aleluia, é certa. Hoje você não entende o que você está passando, aleluia, mas lá na frente você vai entender o propósito de Deus, aleluia. Lá na frente você vai entender o porquê você está nesse deserto, porque você está passando por lutas, aleluia, ou por perdas, mas lá na frente você vai entender, aleluia. Nós não entendemos agora, mas o Senhor Jesus, ele vai nos orientar, aleluia, para quando for lá na frente nós entender o que é o chamado em nossas vidas, o que é a promessa em nossas vidas, aleluia. Enquanto a igreja não estiver totalmente vinculada à Bíblia, sofrerá altas influências danosas de seu eixo contextual, aleluia. Pecamos por negligência à palavra, pecamos simplesmente porque negligenciamos a leitura da palavra. Em outra parte, pecamos por não praticá-la, aleluia. Quando o Senhor Jesus ele tem um chamado em nossas vidas, nós devemos praticar, nós devemos falar sobre ele, aleluia. O chamado que o Senhor Jesus tem, aleluia, que ele está desenrolando em minha vida, aleluia, sobre a pregação, aleluia, Deus, aleluia. E as minhas irmãs, elas são chamadas na pregação, são chamadas na palavra, são chamadas, aleluia, de fazer o ID do Espírito Santo, aleluia. E todos nós, com o tempo, nós vamos descobrir o nosso chamado. Com o tempo, nós vamos descobrindo aos poucos o que o Senhor Jesus tem a fazer em nossas vidas, aleluia. Entenda que também é pecado crasso ter suficiente conhecimento bíblico, teológico e não viver de acordo com o mesmo, aleluia. Se eu tenho um chamado em minha vida, se eu tenho um chamado do Espírito Santo em minha vida, aleluia, eu devo praticá-la. Eu devo, aleluia, pregar a palavra do Senhor Jesus. Eu devo falar sobre o meu chamado. Eu devo contar o meu testemunho para que pessoas venham se render diante da presença do Senhor Jesus. Aleluia. É através da chamada que o Senhor te vocaciona. Seus lábios louvam exclusivamente para Deus. As palavras que saem dos seus lábios proclamam que tipo de evangelho? Você tem tido a verdadeira resistência na sua oração? Aleluia. Para mim ter o meu chamado firme. Aleluia. Para mim ter uma vida firme no meu chamado. Para mim ter uma vida firme diante da presença do Senhor Jesus, eu tenho que estar com a minha vida em oração. Aleluia, eu tenho que estar com a minha vida em jejum e pregando a palavra do Senhor Jesus e lendo essa palavra, aleluia, se alimentando dela, aleluia, se alimentando da presença do Senhor Jesus. Cumprir o chamado de Deus é uma decisão maravilhosa e muito importante na vida de qualquer cristão. Não se trata de fazer apenas o que diz, mas sim de entregar sua vida a favor do reino. É abrir mão dos seus planejamentos para ocultar o plano de Deus, que é maior e mais perfeito. Aleluia. Se você quer iniciar o seu chamado, você tem que deixar de lado as suas bagagens antigas. Você tem que deixar de lado, aleluia, o orgulho. Você tem que deixar de lado o pecado. E sim cumprir o chamado do Senhor Jesus em sua vida. Aleluia, não é apenas pregar, mas não é apenas pregar essa palavra. Aleluia, não adianta eu pregar e eu não viver. Não adianta eu pregar, aleluia, e não falar sobre a presença do Senhor Jesus. Não adianta eu pregar essa palavra aqui, aleluia, e eu não fazer o mesmo, aleluia, eu não viver essa palavra, eu não viver a presença do Senhor Jesus, aleluia. E você precisa entender que toda luta vivida te moldará para a realização do seu chamado. Assim como os maiores exemplos de homens de fé que a Bíblia traz,
que passaram por dificuldades e situações sofridas para moldar seu caráter e se prepararem para o que Deus tinha para eles. Aleluia. Entenda que quanto maior a luta que você enfrentar, maior a dificuldade que você passar, aleluia, é a sua capacitação para o chamado de Deus, para o chamado que Deus te chamou e que Deus te reservou, aleluia. E maior é a chance de você não se abalar com a circunstância que o inimigo vai colocar, aleluia. Apenas quando chegar a luta, quando eu estiver em luta, aleluia, quando eu estiver em dificuldade, é apenas eu confiar no Senhor Jesus, porque eu confio na promessa que Ele tem na minha vida. Eu confio na promessa que o Senhor Jesus, Ele preparou para mim desde do ventre da minha mãe. Aleluia. E o último é mais importante, ponto. Para cumprir o chamado, é entender que você não deve cumpri-lo por medo do inferno ou pela religiosidade, aleluia, humana, e sim pelo amor por Deus, que nos amou primeiro e morreu por nós naquela cruz e derramou graça sobre nós, a compaixão pela humanidade e entendimento de que você é tão pecador quanto qualquer. Mas o Pai te chamou e te transformou como um filho. Aleluia. Se você tem uma promessa, se o Senhor Jesus ele tem uma promessa em tua vida, aleluia, é porque Ele tem um chamado, aleluia, em sua vida. Aleluia. Saiba que do começo que eu comecei nessa palavra, aleluia, o chamado de Cristo em nossas vidas, ele não é um fardo, mas ele sim é um privilégio que o Senhor Jesus nos preparou, aleluia, que Ele nos prepara todos os dias, aleluia. Nós não entendemos o que acontece durante a semana, nós não entendemos o que, por tanta provação, por tanta dificuldade, mas saiba que quando for lá na frente, o Senhor Jesus, Ele vai te abençoar, aleluia, e pessoas vão voltar para a casa do Senhor Jesus através do seu testemunho. Então, aquilo que o Senhor Jesus nos chamou, nós devemos praticá-lo, aleluia, nós devemos deixar de lado, aleluia, as coisas materiais e viver somente para Cristo, e viver o nosso chamado, aleluia, que o Senhor Jesus nos preparou, amém? Gostaria de fazer a última oração antes de encerrar esse vídeo. Feche os seus olhos, essa é uma oração rápida, uma oração de agradecimento. Amém? Senhor Jesus, entro mais uma vez em Tua presença. Obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença, pelo ato, Senhor Jesus, de estar aqui pregando a Tua palavra, trazendo o Teu evangelho, trazendo, Senhor Jesus, com a importância, meu Pai, do Teu chamado em nossas vidas. Deus, obrigada, Senhor Jesus, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Pai, pela graça, pela Tua presença em nossas vidas. Senhor, toma a vida de cada um que for assistir esse vídeo. Meu Pai, que venha ser tocado, que venha, meu Pai, ser renovado pela Sua presença, pela Sua graça, Senhor. Deus, mas não deixa sair da mesma forma que entrou, mas que venha sair diferente. Que venha sair, meu Pai, tocado pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, é assim que eu te oro, é assim que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, acesse o sininho de notificação para você não estar perdendo nenhum vídeo.